amigos, bem-vindos ao canal Viver com Plenitude. Eu sou a Elaine e nesse vídeo eu gostaria de compartilhar com vocês a minha vivência com essa ferramenta transformadora que é o Ho'oponopono. Então, se você quiser conhecer um pouquinho da minha história e também aprender os primeiros passos para aplicar o Ho'oponopono na sua vida e também transformar a sua história, fica comigo até o final do vídeo. Então, para quem não sabe, eu acho que é importante contextualizar o que é o Ho'oponopono. O Ho'oponopono é uma filosofia de cura havaiana que foi criada nas tribos do Havaí com o objetivo da reconciliação. Então, inicialmente, o Ho'oponopono era uma filosofia aplicada em tribos havaianas, que era um processo de cura e de reconciliação coletivo conduzido por um xamã havaiano. Essa filosofia ela foi introduzida aí, pela Morna Nalamaco Simeona, que é uma sacerdotisa havaiana, que posteriormente compartilhou seu conhecimento com o Dr. Ileakala Hiulen. Então é um nome difícil mesmo, né? É um nome de origem havaiana também. E o Dr. Hiulen é um psiquiatra e que utilizou, na verdade, de toda essa bagagem de conhecimento para também trazer uma evolução diferenciada para o Ho'oponopono e trazer também uma simplificação, uma vez que era um processo muito mais complexo quando aplicado ali nas tribos do Havaí, e com essa simplificação criou-se o Ho'oponopono simplificado que nós conhecemos hoje. Então, hoje em dia, o Ho'oponopono é praticado essencialmente com a utilização de 4 frases, que é: o sinto muito, me perdoe, te amo e sou grata. E foi assim que eu conheci o Ho'oponopono, de uma forma super simples, através de pesquisas na internet. Eu conheci o Ho'oponopono em 2015 e era uma fase muito desafiadora da minha vida. Era uma fase na qual eu estava num processo de muita depressão, porque eu tinha uma fragilidade emocional muito grande, eu já tinha um histórico depressivo de muitos anos e externamente também a coisa não estava muito boa, porque a minha vida amorosa estava terrível, né? Eu tinha acabado de sair de um casamento, a minha saúde também passava por sérios problemas. Então eu tive endometriose, né? Para quem não conhece, a endometriose ela é uma doença silenciosa, é uma doença que às vezes leva anos para apresentar sintomas, mas que é uma doença que pode se tornar muito grave, que foi o que aconteceu no meu caso. E além da minha saúde, da minha vida amorosa, a minha vida profissional também passava por sérios desafios, né? Naquele momento, realmente eu não estava muito satisfeita com a forma como eu estava conduzindo a minha vida profissional e eu não conseguia enxergar que isso se devia não à empresa que eu estava, mas a forma como eu enxergava todos os fatores aí, as pessoas ao meu redor. E um outro desafio, claro, que não poderia deixar de ser, porque é um espelho do nosso reflexo aí, do nosso estado emocional, a minha vida financeira não estava nada bem. Então, para mim eram inúmeros desafios e eu não sabia para que lado correr, eu não sabia se primeiro eu procurava investir numa melhoria financeira, mas também não via saída para isso. Na minha vida profissional eu entendia que, indevidamente eu entendia que eu não tinha o reconhecimento que eu queria, mas eu também não percebia que eu não fazia por merecer. Na minha vida, na minha saúde, realmente ela estava muito debilitada, porque obviamente o nosso estado emocional ele causa muitas somatizações, né? Então o nosso estado emocional ele reflete sintomas no nosso organismo mesmo, e de fato era o que acontecia. Eu entendo que todas as doenças físicas elas são criadas em nosso organismo. É muito difícil a gente encarar dessa forma, porém é muito libertador, porque eu entendo também que a cura depende de nós, né? Então, abrir essa caixinha do nosso subconsciente e conseguir realizar uma cura profunda no nosso estado emocional, no nosso subconsciente, superando crenças limitantes,
superando padrões negativos, faz com que realmente nós consigamos aí fabricar a nossa cura. No meu caso foi isso que aconteceu, né? Então, quando eu conheci o Ho'oponopono foi em 2015, como eu falei para vocês. Foi nesse momento de muitos desafios simultâneos, eu me sentia totalmente perdida e o que eu mais sentia era solidão. Embora eu tivesse tido um apoio da minha família diante do meu problema de saúde, foi numa situação que ocorreu simultaneamente uma separação, então eu fui casada aí por 10 anos e houve o rompimento do meu casamento, ao mesmo tempo em que eu estava com esse problema grave de saúde, e eu tive que lidar com essas situações simultaneamente. Na ocasião eu também morava de aluguel, eu morava, então, uma vez que o casamento já tinha acabado, eu estava morando sozinha e realmente eu não tinha recursos financeiros o suficiente para lidar com aquela situação naquele momento. Então, fazendo uma pesquisa a respeito na internet, uma pesquisa simples no Google mesmo, a respeito aí de curas para a depressão, né? Que até aquele momento realmente eu estava me concentrando nisso. Eu descobri outras pesquisas que falavam a respeito da cura através da meditação, e aí eu fui buscar meditações e foi aí que eu cheguei até uma meditação que citava o Ho'oponopono. A primeira vez que eu fiz essa meditação foi muito transformador para mim. Eu já percebi que algo dentro de mim modificou. E eu sempre tive essa percepção de que a gente não pode negligenciar o que é simples, né, as soluções simples, pensando, não, a solução do meu problema não pode ser só isso. Então, eu ousei testar. E aí eu fiz o teste. E comecei a utilizar o Ho'oponopono de forma mais efetiva, diariamente, no começo de uma forma muito descrente. Então, o que consiste o Ho'oponopono, né? Então, inicialmente foram as orientações que eu descobri aí pelas minhas pesquisas na internet, que bastava que quando a gente sentisse qualquer desconforto interno, né, ou uma angústia, ou uma dor, ou uma situação de conflito, a gente utilize essas frases. Eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Independente da ordem, né? Independente de serem faladas em voz alta ou mentalizadas, as frases teriam o mesmo poder, que seria o poder de dissolver a carga emocional e limpar o nosso subconsciente dessas memórias, né? Então, o fundamento do Ho'oponopono, ele fala que tudo que acontece conosco é resultado de memórias, então que nós somos como se fosse um computador e que cada vez que a gente reproduz uma situação em nossa vida, que a gente vivencia uma situação em nossa vida, é em função destes programas, dessas memórias que estão armazenadas no nosso subconsciente. Então, eu ousei testar, né? Eu entendi que tudo que estava se reproduzindo na minha vida era um reflexo de fato da forma como eu pensava sobre tudo. Eu nunca acreditei no amor, até o momento que eu descobri o Ho'oponopono. E como eu não acreditava no amor verdadeiro, o que se reproduzia na minha vida? A ausência de amor verdadeiro. Eu não acreditava que eu seria capaz de prosperar. Então, o que se reproduzia na minha vida? A escassez de recursos financeiros. Eu acreditava que para eu ser querida pelas pessoas, elas precisavam sentir pena de mim. Isso é difícil de falar, porque realmente é uma crença interna que muitas pessoas têm, né? Elas entendem que para serem valorizadas elas precisam ser vítimas. E era o que eu pensava. E isso fazia com que eu produzisse inconscientemente a doença no meu corpo físico. Então eu tinha vários problemas de saúde, tanto que com a endometriose eu tive complicações tão severas que eu precisei fazer uma cirurgia de emergência. Eu fiquei 30 dias na UTI e realmente foi muito difícil, porque essa cirurgia eu perdi. Na verdade, eu não perdi, né? Eu entendo que era o que deveria acontecer,
mas nessa cirurgia alguns órgãos precisaram ser retirados em função do comprometimento pela endometriose. Então, 30 centímetros de intestino, apêndice, ovário. Então, realmente, aquela ausência de auto-amor que eu tinha se refletiu no meu corpo físico e produziu a doença. E da mesma forma como produzia a doença, eu também pude produzir a cura. Então, após essa cirurgia, foi um novo recomeço. Através do Ho'oponopono, eu fui mentalizando a cura do meu corpo físico e eu entendi que a transformação dos meus pensamentos iria transformar a minha vida. Então, quando eu comecei a ter essa compreensão, eu fui fazendo um teste. A cada momento em que eu sentia que eu estava sofrendo por amor pelo fim do meu casamento, eu mentalizava o Ho'oponopono: sinto muito, por favor, me perdoe, te amo, sou grata. A cada momento em que eu sentia uma apreensão, porque eu estava ali numa situação, eu estava afastada do trabalho naquela ocasião, né, em 2014, na verdade, não foi 2015, gente, desculpa, foi 2014, quando eu acreditava que eu não ia dar conta de arcar com todas as despesas, porque eu estava sozinha, eu estava afastada do trabalho, então eu tive ali aquele período que eu não recebi o meu salário. Eu fazia o Ho'oponopono para minha vida financeira: sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo e sou grata. A cada vez que eu sentia qualquer tipo de angústia, eu fazia o Ho'oponopono: sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo e sou grata. E gradativamente a minha vida foi se transformando. O que eu vi foi que eu fui conseguindo superar aquela decepção amorosa que eu havia tido, e eu consegui ter a compreensão de que aquilo tudo que havia ocorrido no meu casamento, em que não deu certo, eu precisava ter autorresponsabilidade, eu precisava compreender que muitos dos meus pensamentos negativos, das minhas crenças limitantes acerca do amor, se projetaram no meu casamento. Então eu precisava me curar para que eu pudesse ter a perspectiva de uma relação amorosa saudável. Eu precisava me curar para eu ter a perspectiva de uma saúde física plena. Eu precisava me curar o meu subconsciente para que eu pudesse ter uma vida financeira satisfatória e positiva, tranquila, né? E eu acho que é o que a gente busca. Então, o Ho'oponopono, ele me trouxe essa autoconsciência. O Ho'oponopono, ele conseguiu fazer eu enxergar o quanto eu precisava realmente fazer essas melhorias. Então, eu precisei abrir aquela caixinha, aquela gavetinha oculta do meu subconsciente e limpar essas memórias. Por isso que eu queria compartilhar isso com vocês. Nos próximos vídeos eu vou abordar de uma forma mais profunda a respeito dos fundamentos do Ho'oponopono. Porém, porque o Ho'oponopono ele foi popularizado com essa filosofia simples de simplesmente dizer frases. E o que eu quero reforçar com vocês? A gente não pode permitir que isso venha como uma vã repetição. O próprio Jesus Cristo, e eu tenho uma ligação muito forte com isso, a minha espiritualidade tem uma ligação muito forte com Jesus Cristo, né? Então, o próprio Jesus Cristo falou para os seus discípulos que as vãs repetições, elas são infrutíferas, né? Que o que realmente é transformador e o que realmente move montanhas é a nossa ligação com o divino. Então, o Ho'oponopono ele é mais uma ferramenta para nos ajudar a nos ligar com a divindade, independente da tua religião. Independente da tua religião, o Ho'oponopono ele pode transformar a sua vida de uma forma simples, de uma forma efetiva, de uma forma alegre e milagrosa. O Ho'oponopono ele foi a primeira luz no fim do túnel que eu enxerguei. Foi a primeira luz que veio iluminar o meu caminho e também restabelecer essa minha ligação com o divino. E é isso que eu queria compartilhar com vocês. Então, faça o teste a partir de hoje.
sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grata. Faça o teste da forma mais simples possível. Quando você sentir qualquer desconforto, quando você sentir que a sua autoestima não está tão boa e você se sente inseguro diante de alguma situação, quando você sentir que você está se sentindo, quando você sentir que você está oprimido financeiramente, quando você sentir que você está com algum problema físico de saúde ou com qualquer situação que aconteça na sua vida. Claro que eu quero reforçar, gente, eu acho que é fundamental, o Ho'oponopono ele não substitui os tratamentos convencionais de saúde, né? Se você não está bem, busque um médico. Porém, o que eu estou falando aqui é da importância da espiritualidade para viver com plenitude. Faça o teste. É só isso que eu quero compartilhar com vocês agora. Eu convido vocês a acompanhar os meus vídeos a partir de agora. Esse é o meu primeiro vídeo e eu agradeço muito a sua presença aqui. Desejo muita luz e te espero no próximo encontro. Um beijo no coração.